Fala, meu povo, Denis aqui do meu carro lançando mola com vocês. Hoje com essa máquina que é o primeiro SUV da Fiat. E aqui estamos com ele, Fiat Pulse, na sua versão T200 intermediária, quase topo de linha, né, Audace. E aí trazendo essa máquina para a gente conversar um pouco mais, entender a dinâmica desse carro e desbravar o conteúdo que é mais interessante que nós temos aqui. Então vamos nessa. Mais uma vez, para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal. Se é a sua primeira vez aqui, se você puder, por gentileza, se inscreva aqui no nosso canal, assine o sininho das notificações, compartilhe, comente, faça tudo que for necessário para que você continue recebendo conteúdo de qualidade da melhor forma que eu venho fazendo aqui com vocês no YouTube, tá certo? Então vamos lá. Essa é a versão, tá? Como eu falei para vocês, intermediária. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre ela aqui, entender as suas nuances e se apropriar de tudo que é interessante no que se refere ao conteúdo desse carro, tá bom? Vamos comigo! Bom, e aí o que é interessante falar sobre esse carro de forma inicial é que essa opção de veículo, né, SUV, ele foi lançado pela Fiat em final de 2021, já como modelo 2022, tá? Inicialmente em 5 versões. Nós tínhamos, né, 5 versões, só que agora eu vou explicar por que não temos mais. Nós tínhamos a versão manual 1.3, né, 4 cilindros. Nós tínhamos a versão com câmbio CVT de 7 velocidades, 1.3 também de 4 cilindros. Nós tínhamos a versão T200, que era a versão considerada de entrada, né? Era a versão Drive, né? T200 Drive do Pulse, que era equipado com motor 1.0 turbo e não tinha muitos desconfortos que tem essa versão e a posterior. Nós temos aí essa versão que é a Audace, né? Que é tida como intermediária agora, e nós temos uma versão denominada de Impetus, que é a topo de linha da categoria, tá? Importa falar que a T200, né, que era a de entrada, ela não faz mais parte do portfólio do Pulse, né? Então ela foi descontinuada, agora só passando a ter as versões com 1.3, manual e automático, e a T200 Audace e Impetus. A T200 agora era uma opção muito relevante de intermediária, ela não está mais entre nós, tá? E aí, já passando para aqueles detalhes que são significativos do carro de forma inicial, eu quero fazer alusão à ideia que se tem e muito se comenta de que se chama esse carro de o Argão, né? Na verdade, como se fosse um Argo bombado, assim como há um tempo atrás falavam lá do WRV, que também não existe mais, né? Foi descontinuado, que era o Fit bombado. Aqui também fala um pouco do Argo, né? Que é muito comparado ao Argo, apesar de que eu tenho lá minhas controvérsias, a não ser pela porta, né? Por essa área daqui, que as portas em si, vocês vão visualizar, a de lateral é a mesma que o Argo, mas fora isso não tem mais nada. A frente não condiz em nada, tanto o fundo, como eu vou mostrar na sequência, mas é só para fazer alusão àquilo que tanto dizem aí. Eu queria ouvir de vocês. Vocês acham que realmente o Pulse é um Argão ou não? Coloca aqui nos comentários, tá? E aí, falando de alguns detalhes iniciais desse veículo, é importante frisar que ele, nessa configuração intermediária, ele tem alguns pacotes, né? Vários packs, que são denominados de packs de segurança, pack de acessibilidade, pack de questão de frenagem, por aí vai, diversos packs que são estabelecidos nesse carro, mas esse em si ele não tem na sua configuração esses pacotes não. Você percebe inclusive que ele nessa cor, que eu acho muito bonita, um azul denominado de azul Amalfi, né, da Fiat, ele não tem o teto pintado de preto, né, que é também uma das possibilidades que existe a esse carro, na possibilidade de você conseguir aí ter o teto escurecido, faz parte de um pacote também, não é composto desse pacote esse carro, tá? Mas ele não deixa de ser um carro top de linha, né? Não é o topo da categoria, né? Da categoria que eu falo das versões, mas ele é um carro top, tá? Ele, de forma inicial aqui falando, ele tem seu conjunto óptico em LED, né? Full LED, apesar de que não temos aqui nessa parte dianteira
os faróis de neblina, que não compõem a estrutura do carro. Essa logo da Fiat, né, o melhor, central, e também da bandeira da Itália aqui, dá um destaque diferencial para o carro, e eu acho muito bonito. E aí, só a título de observar esse pacote dianteiro, já me apropriando e com a chave na mão, eu vou ligar esse carro de forma externa, porque ele também possui a possibilidade de vocês verem o conjunto óptico dele em Full LED, tá? E aí você já vê aí de forma específica o LED, tá? O LED diurno, os faróis também são em LED, tá? Apesar de que as de setas são halógenas, mas fora isso, ele é o conjunto LED, tá? Passando aqui pro fundo, você vê também que as lanternas traseiras também são em LED, tá? Lembrando que só a de ré em si não é, mas ele também é Full LED dianteiro e traseiro, só não tendo aí de forma específica, como eu disse a vocês, os faróis lá de neblina, mas fora isso não tem possibilidade nenhuma. Só desligando aqui o carro para a gente falar um pouco mais dos detalhes do carro, tá? Ele é um carro que tem também suas diferenças frente às demais versões. Porque, e onde é que eu percebo isso, Denis? Como é que eu consigo identificar de frente, por exemplo, se esse carro ele é um carro de entrada, se ele é um carro intermediário ou se ele é um carro top de linha, né? Aqui, por essa linha de marcação aqui acima do logo da Fiat, né? Essa linha aí pintada na cor cinza, ela é uma característica da versão Audace, né? Então, aqui de forma específica, quando você visualizar a Impetus, que é a top, isso vai estar no cromado. Existe uma exacerbação de cromados na linha Impetus, né? No porte do Impetus, além dos faróis de milha que aqui não possui. E nas versões de entrada, essa pintura aqui é em preto. É uma pintura mais simples, então você consegue de pronto perceber essas diferenças aí quando a gente fala do carro. Inclusive, deixando bem claro e observando que essa pintura em cinza é igualzinha a do rack de teto que vocês visualizam aqui. Ainda estou na capital, o dia não está muito bonito, mas você está vendo que está chovendo, aí então chove para aqui, então estou aproveitando de um tempo aí melhor para falar sobre o carro. Mas de forma inicial, são as linhas que vocês precisam observar quando fala de Pulse, né, nessa configuração. O Pulse também, já a título de falar também um pouco mais sobre o carro, ele surgiu para fazer frente a um outro carro que também chegou com uma visualização de ser um carro também bombado, né? Já falei aqui do WRV, que ao tempo que existia era o concorrente do Pulse, tá? Mas não somente ele surgiu para fazer frente ao Volkswagen Nivus. Ele é o seu concorrente direto, tá? Ele concorre diretamente com o Volkswagen Nivus e eles têm praticamente assim a mesma função e a mesma visualização, apesar de que o Pulse ele tem algumas vantagens em correlação ao Nivus, tá? Então ele também é musculoso, você vê que ele é um carro musculoso, é um carro bombado, né? Ele tem na sua estruturação o porte que parece um porte de hatch, mas uma altura de SUV. E aqui é importante falar que inclusive com relação ao Nivus ele é mais alto, ou melhor dizendo, o vão livre do solo dele é maior do que o do Nivus, né? O Nivus tem um vão livre do solo de 17,6 e ele já tem de 19,6 ou 19,4, não sendo tão exato nesse momento, mas ele tem aí um vão livre superior ao do Nivus, inclusive falando porque um mínimo é de 19,6 aqui, tá na frente, e quando a gente parte para a lateral, o vão livre do solo ele já aumenta, ele fica de 22,4, salvo engano aí, de alcance e de diferença do solo, que já dá uma imponência substancial, principalmente para quem quer informação de qual é o vão livre do carro. Então, uma das poucas informações que todo mundo quer saber é com relação a isso, então é importante a gente trazer essas características do carro, né? Nós temos aí, a título ainda de visualização externa, retrovisores e maçanetas pintados na cor do carro. Ele tem aí um quesito que envolve a questão de proximidade para você adentrar o carro. Você viu que ele já acionou porque a chave está próxima, né? Então, dentro das características iniciais e externas do carro, nós temos isso para falar além da roda, tá? Aqui ele está calçado com a roda de aro 16, tá? Pneu R16 195/90,
tá? De forma específica aqui da Goodyear, com freio a disco somente na dianteira, a traseira é freio a disco a tambor, tá? Mais uma roda muito bonita, que inclusive dá a possibilidade de você, como um pacote adicional, colocar uma roda maior de aro 17 para utilizar no carro, mas essa é a roda que vem de fábrica aí, a roda original da versão Pulse Audace. E aqui ao fundo, como eu falei para vocês, nós temos aqui a nomenclatura Audace, para deixar bem claro de que versão falamos, tá? Aqui atrás vocês percebem também que o para-choque dele é muito proeminente, inclusive com sensor traseiro. Na Impetus nós temos sensor traseiro e dianteiro, e aqui nós só temos sensor traseiro, tá? O nome Pulse logo aqui na lateral. Você vê que o para-choque, a sua estrutura traseira também é muito protuberante, muito musculosa, inclusive proeminente, o que é bom porque ele afasta um pouco aqui do porta-malas, o que dá uma segurança em qualquer tipo de colisão, algo do tipo, tá? Ele tem aqui duas saídas de escape cromada, apesar de que essas saídas são falsas, é só mesmo de design, porque está logo aqui embaixo a saída original, tá? Então é algo só para você ter noção de que é só para dar um design, uma robustez, mas ele não compõe em si. E para a gente fechar essa estrutura externa, né, e aproveitar da onde estamos, nós temos aqui câmera de ré, que a gente mostra lá dentro como é a sua visualização, e também falar um pouco rapidinho do porta-mala. E aí o que é importante falar sobre o porta-mala, tá? Você pode ter duas formas de acesso. Já mostrei a chave rapidamente, mas vou mostrar de novo para vocês aqui. Nós temos o botão de abertura e de fechamento do veículo. Nós temos o botão da mala, que a gente também pode acionar por aqui. O botão de acionamento externo do carro, né? Você pode ligar o carro para refrigerar, para já deixar o carro esquentando por algum motivo, seja lá qual for. Nós temos aqui o de localização do veículo quando a gente precisa, tá? Então, duas formas de acionamento do carro, né? De forma pelo botão aqui, pela chave, né? E aqui de forma específica por essa abazinha que nós temos aqui. O porta-mala talvez seja a parte mais controversa desse veículo, até porque as medições da Fiat, elas são tanto diferentes do convencionais, né? Enquanto as medições convencionais são realizadas por bloco, a Fiat realiza por litros. Então, esse carro, em medições reais da Fiat, ele é observado como um porta-mala de 370 litros, tá? O que na sua configuração não é um tamanho ruim. Quando do seu lançamento nós tínhamos aí o carro da Volks, que é o Nivus, com um porta-mala de 415, né? Nós tínhamos aí o Caoa Chery Tiggo 3 Pro, que tinha um porta-mala de 420 litros, então ele figurava como intermediário. Mas em medições reais em bloco, fala-se que esse porta-mala não tem nada além do que entre 300 e 320 litros. Então já é algo aí que vocês precisam ter como informação. Mas é um porta-mala muito proeminente, tá? Robusto. Nós temos aqui alça de fixação de ferro, que dá muita segurança, tá? Nós temos de plástico. Ele é um porta-mala iluminado, bancos divididos. Nós temos aqui alça para fixação de cadeiras top teta, também Isofix, tá? Nós temos aqui um encarpete muito bem colocado, um porta-mala que não é grande, tá? Mas que para a proposta de quem queira, eu acho que vale a pena. Aqui acionando só para ver o socorro, é um socorro do tipo fino, até temporário, aquele famoso de moto, tá? Temporário, ainda tem aqui escrito, né? Temporário. De forma específica aqui, ele é um pneu que você pode utilizar, mas também é aro 16. Então são as informações que a gente precisa falar de forma mais apurada aqui fora do veículo, tá? Nós temos aqui uma alça que ajuda na descida, o acabamento dele é muito bem feito, tá? Então esses são os detalhes externos, perdão, do... Bom, e agora indo para a parte interna do veículo, a gente precisa falar de algumas coisinhas também que eu reputo ser interessante, tá? Para que a gente entenda a dinâmica do carro, dê uma volta com ele. Vamos aqui observar como é o Fiat Pulse por dentro. Como eu falei, o acionamento e a entrada do carro pode ser pela chave, pelo botão, tá? Aqui nós temos o botão que abre, nós temos o que fecha especificamente. Nós podemos acionar também. Adentrando no Fiat Pulse. Bom,
E aqui já dentro do veículo, trazendo algumas informações que eu reputo como interessantes, tá? Nós temos um acabamento, que é um acabamento muito bom. E ele é um acabamento texturizado, com cores diferentes, tá? É plástico, tá, gente? Mas é um plástico de qualidade. Você vê que ele tem um acabamento muito bom, é muito bonito. E é o toque, ele é gostoso, que ele tem textura aqui embaixo, um cinza, um prata mais claro, uma linha em cinza aqui em prata. Então ele é um carro que na sua configuração ele tem muita beleza, né? Porta do carro, você vê que essa linha faz detalhe com relação a todo o carro, tá? De porta a porta, de lado a lado. Nós temos aqui acionamento dos vidros com toque para todos, tá? Travamento do vidro. Aqui nós temos comandos do retrovisor elétrico, inclusive com função de rebaixamento aqui do lado direito, para quando você aciona para fazer estacionamento, você coloca ré, tá? Nós temos aqui o retrovisor elétrico, né, com essa função aí tilt down. Dentro dessa proposta, você já olhando aqui de forma interna, e aí já aproveitando para ligar rapidamente o carro e mostrar para vocês que ele acessa por toque por botão, tá? Então você pisa no freio e liga o carro. O carro aí, ele já vem com essa configuração. Esse chamariz que é muito bonito, tá? Ele tem um painel e um conjunto muito bonito aqui desse veículo, o que eu reputo como interessante falar, né? Apesar de ele não ser a versão completa topo de linha, que tem um painel todo digital, ele tem uma tela digital aqui de 3,5 polegadas, tá? Os mostradores analógicos muito bem iluminados, né? Mostrador de temperatura aqui do lado esquerdo e de combustível do lado direito, tá? RPM, aqui quilometragem. Ele tem suas funções bem apropriadas aqui no veículo. Nós temos inclusive aletas no volante, tá? Para trocas manuais. E já adianto falar que para esse carro nós temos 3 formas de condução, que é a convencional, que é na marcha, e aqui já aproveito para falar que é um câmbio de 7 marchas simulado, né? Um câmbio CVT, tá? Nós temos o manual, que você pode tanto por aqui pelas aletas atrás do volante, como também na próprio câmbio de marcha você pode utilizar, né? E um modo esporte, que é esse botãozinho aqui, que também dá um vigor maior nas trocas do veículo. Então, mostrando esse carro por dentro, nós temos esse volante Fiat que é muito bonito, tá? Essa configuração aqui em couro com assistência elétrica, que é importante falar também, né? Um carro que ele vem muito bem alinhado. Eu gosto muito de ouvir a buzina do carro só para saber como é que é, se ele dá uma imponência ou não. É convencional, né? Eu gosto daquelas mais rugosas, eu acho que é aquelas mais fortes, né? Mais proeminentes. Mas convencional do carro, nós temos aqui uma central multimídia que é de 8,4 polegadas. Você percebe que eles têm os cantos aqui em preto, o que na verdade, como opcional, você pode ampliar isso aqui para 10,1 polegadas, tá? Mas esse aqui não tem essa possibilidade. Mas é um carro que ele já vem completo, né? Iluminação para todos os aqui, passageiro dianteiro e traseiro, lado direito, lado esquerdo, tá? Nós temos aqui espelho cortesia sem iluminação para ambos os lados, tá? Aqui já não tem o fechamento, mas também tem espelho cortesia, tá? O que é importante falar. Nós temos uma iluminação da marcha em os cantinhos que você tem aqui de apoio de objetos. Nós temos um canto aqui, nós temos carregamento por indução aqui na frente. Nós temos entradas USB-C e USB convencional também aqui no carro, tá? Nós temos um apoio de braço, tá? Que esse apoio de braço, ele é bom porque ele te apoia de forma adequada, não deixa você torto no carro. Ele realmente é um apoio de braço interessante que lhe descansa. Nós temos aqui porta objetos, aqui nós temos porta-copos que tem álcool gel aqui bem refrigerado, ou bem refrigerado não, num plástico bem conservado. O ar-condicionado gela muito bem, tá?
Ele tem sons airbag, 4 airbags nós temos também nesse veículo, né? Motorista, carona, e nós temos também os airbags laterais que fazem um pouco de função de cortina aqui para o motorista e para o carona. Infelizmente para o banco traseiro não tem, tá? Mas ele é um carro que ele tem na sua configuração e algumas alterações que vieram nessa versão 2023, principalmente quando a gente fala de retrovisor central eletrocrômico, que não temos nessa versão, nas outras tinha, já vinha logo de série, também com um sistema de assistência e de segurança que vinha denominado sistema ADAS, também não tem aqui, né? Você percebe inclusive que não tem o botão daqui do controle de faixa, que é um botão que fica aqui, mas tem algumas informações aqui que eu acho que é importante falar nessa parte do painel. Bom, primeiramente nós temos aqui algo que liga o painel aqui, a central multimídia, né, que é o botão de liga e desliga da central multimídia. Você aqui pode desligar e também ligar aqui a central multimídia, o volume que nós temos aqui para direcionar. Nós temos, já começando nessa sequência aqui, em sentido horário, nós temos um botão aqui que se chama TC+, tá? Para quem já conhece carro da Fiat de muito tempo, isso já vinha nos carros lá na estrada, no Palio Adventures, nesses carros, que é um controle de tração, mas que ele não é um 4x4, mas ele ajuda nessas possibilidades de dar um controle melhor de estabilidade aqui, controle de tração ao pneu que está elevado. Se você pôr uma estrada de chão, estrada ruim, esburacada, com vários desníveis, você acionando esse botão aqui, ele faz, entre aspas, a função de um 4x4, não tão rebuscado como 4x4, mas ajuda você a ultrapassar locais aí com certa dificuldade, tá? Nós temos o botão aqui do pisca, nós temos aqui o ar-condicionado automático, nós temos aqui o botão de ligamento do ar-condicionado, tá? Aqui o botão de desligamento do ar-condicionado, e aqui uma função interessante, porque você percebe que nós temos aqui um botão de temperatura e um botão de velocidade. Justamente aqui você consegue fazer as duas funções. Tá com a posição desligada aqui, tá? Você tá controlando aqui a saída, né? A velocidade do vento, que vai até a função 7, muito forte, tá? Do ar-condicionado. E aqui você apertando o botão, ele liga, você mexe na temperatura, ó, a temperatura aqui do lado. Algumas pessoas reclamam, outras acham muito bons, mas eu acho que é uma informação interessante aqui para eu trazer para vocês, tá? Então, quando tá ligado, é temperatura; quando tá desligado, velocidade de saída dos ventos, tá? Desembaçador dianteiro e traseiro nós temos aqui, circulador do carro, demonstração dos airbags que estão ligados aqui, carro travado, né? Carro destravado aqui também, botão multi do veículo. Nós temos essas informações substanciais a respeito do carro aqui. E antes da gente dar uma voltinha nessa criança, tá? Nós temos os botões aqui do volante, controle de volume, tá? Do carro. Nós temos aqui atender e desligar o telefone, tá? Controle de voz nós temos aqui, os controles do computador de bordo que nós temos, mais a função de controle de velocidade, mais a Sport, que eu falei com vocês, que dá uma direcionada maior aí para a esportividade, para trocas mais rápidas, tá? Nós temos aqui a letra do farol, a troca aqui do farol especificamente, não temos a função de farol automático, tá? Mas nós temos também aqui a do limpador, função de limpador nós temos aqui para vocês terem noção. Então, de forma completa, essa é a estrutura do carro vista daqui de dentro. Nós temos aqui um encosta-braço com profundidade, um baú aqui que tem um tamanho relevante. Então são as informações que nós temos aqui do carro nesse momento. Agora vamos para o banco traseiro para ver como é questão de tamanho, de espaço interno para o meu tamanho e as medições oficiais do Fiat Pulse. Vem comigo. Antes de ir para a parte traseira, só para falar desses bancos, tá? É um banco em tecido de muita qualidade, um banco que te abraça muito bem, com design diferenciado e muito bonito, viu? Ele é muito confortável, um banco largo, tá? E esse é o banco do Fiat Pulse, tá? E aí, como eu falei para vocês, indo para a parte traseira do carro, nós temos aqui o banco que está para minha posição. E de forma específica é importante falar que o entre-eixos desse carro, ele é de 253 centímetros, né? Ou melhor, perdão, metros. Ele é 5 a
4 a 5 centímetros menor do que o Nivus, tá? Ele tem um espaço um pouco menor aqui, mas de toda sorte você consegue ficar bem apanhado. O banco com a mesma qualidade, muito bonito, cinto de 3 pontas para os 3 passageiros traseiros, tá? Nós temos aqui um vão, especificamente um vão central um pouco alto, negócio de 4 dedos aqui, tá? É um carro que comporta 5 ocupantes, mas eu acho que, como os demais, ele em si, de forma confortável, ocupa 4 pessoas de forma confortável. Eu estou aqui com o banco voltado para mim e não estou tendo dificuldade com espaço não. Ainda sobra um pouquinho, apesar de que o joelho fica muito próximo, mas é um espaço que não é dos piores, não. É um espaço confortável, eu gostei. O banco ele parece ser mais alto, inclusive, do que o do Nivus, né? Até por segmento de seu carro internamente do Polo. O banco geralmente é mais baixo, aqui ele é mais alto. Então dá uma ideia de você estar numa posição superior. Essa é a visão de fundo aqui de quem vai no Pulse. Muito bonita, por sinal. E aí, estão gostando? O que é que vocês acham no vídeo? Estão gostando do carro? Eu teria esse carro? Vem comigo que agora a gente vai dar uma voltinha com essa criança, ver como é que ele anda e falar alguns detalhes com relação à potência, torque, o que é de interessante sobre esse carro. Vem comigo! Bom, aqui já dentro, devidamente protegido e guardado com cinto de segurança, não esqueçam de usar o cinto, tá? Esse é um carro automático e agora a gente vai dar uma voltinha com ele para vocês terem noção e algumas informações a respeito do que é andar de Pulse, tá? É um carro que ele é muito apresentado, muito bonito. Aqui nós temos um câmbio que simula 7 marchas. Já aproveito, antes de sair, de mostrar para vocês a câmera de ré, que é uma câmera com uma nitidez incrível, com alças direcionais, o que ajuda na hora do estacionamento, tá? Você sabe muito bem como estacionar aqui e eu acho que é interessante falar sobre isso. E aí, como eu falei, câmbio 7 marchas, tá? Simuladas. E nós temos aqui essas aletas no volante que podem ajudar e facilitar na condução. Mas já tomei nota e já andei um pouco com esse carro, vou dar uma voltinha rápida com ele aqui, que não há necessidade, porque o carro responde muito bem, tá? Esse é um carro que ele tem aqui um motor 1.0, tá? Com especificamente 130 cavalos. Ele é considerado o carro mais potente da sua categoria. Por pouco, né? Até porque, eu falo por pouco porque são 2 cavalos. Ele tem 130 cavalos de potência, tá? Contra 128 do Volkswagen Nivus, tá? Apesar de que eles têm o mesmo torque, 20.4, tanto no álcool quanto na gasolina. Esse carro, ele anda a uma velocidade máxima de 189 km/h, tá? Não é pouco. Você vê que ele tem um velocímetro digital aqui no meio para quem quiser utilizar, tá? De forma bem proeminente, tá? Ele, dentro da sua configuração de 0 a 100, ele é inferior aos 10 segundos. Ele faz um 0 a 100 na casa dos 9,4 segundos, o que é interessante de falar também. Então ele anda muito bem. É um carro que você não vai ter dificuldade para andar, seguir e entender a dinâmica dele. É um carro que ele responde muito bem, principalmente por conta do seu torque. Ele é um carro que não lhe traz dificuldade nenhuma em andar. Ele tem uma posição mais alta de dirigir, o que é gostoso, né? E para a categoria hoje, se você tiver um SUV, a pessoa já fica um pouco mais feliz de não estar passando pelas buraqueiras, nem arrastando o carro aí nos buracos. Então ele é um carro que você sente ele tanto na mão quanto no pé. Ele anda e responde muito bem. Então é um carro que, se você botar com a família para você andar, carro cheio, mala cheia, não vai fazer feio não. Vai realmente cumprir o papel dele sem nenhuma dificuldade. E eu acho que vale a pena apostar aí nessa opção, né, nesse carro de forma específica, porque ele veio para fazer frente ao Nivus, né? Apesar de que agora nós já temos também, é o primeiro SUV da Fiat, mas agora nós temos também o Fastback aqui com a gente. Mas ele tem as suas vantagens, inclusive questão de valor. Ele é mais barato que o Nivus, né? Eu tô falando dessa versão aqui, que é intermediária, posso colocar assim hoje, com
um valor alçado de forma inicial nas casas dos 117 mil, que não é barato, mas comparado ao Nivus, né, que já vai um pouco mais além, 118, 120, por aí vai. Acho que a versão top, inclusive, já está aí com 140 mil reais, o que não é pouco. Ele é um carro que tem seus diferenciais, tá? Eu acho que vale a pena apostar e conhecer esse carro. E eu estava muito curioso para conhecer esse carro. Estou agora aqui extremamente satisfeito de poder ter sido franqueada essa oportunidade. Agradeço aí a amiga inscrita no canal que nos favoreceu a gravar esse carro. Chegando aqui já com o Pulse, só queria dar essa voltinha para vocês verem aqui o carro andando, a dinâmica dele. Um carro muito bom, viu? E aqui eu tô até com uma opção aqui que tem um teto pintado de preto, se vocês conseguem ver bem aí. Você vê que é a diferença que nós temos desse, tá? Que não é pintado, que também faz parte do pacote, mas que não deixa nada de ver. Com o teto pintado ou sem o teto pintado, esse carro, ele é espetacular. Pronto, meu povo. Esse foi o carro da vez, tá? Aqui nós gravamos hoje o Fiat Pulse. Espero que vocês tenham gostado na versão Audace T200, tá? Gostou? Comenta. Não gostou? Comenta. Compartilha. Clica no gostei. Assina o sininho das notificações para a gente ter mais vídeos aqui, vocês serem informados dos próximos vídeos que nós iremos gravar, tá? Agradeço a atenção de todos. Fico com esse carro aqui, que é um carro belíssimo. É um carro que eu estava já há muito tempo curioso para gravar, tá? E daqui a pouco nós voltamos com uma outra marca, um outro carro, uma outra versão aqui de qualidade para vocês. Então, fica com Deus, meu carro lançando moda, indo por agora e até já. Fui!